Uma das coisas que as pessoas amam aprender logo que começam a entender a permacultura é a bioconstrução, porque realmente é muito empoderador a gente descobrir que pode construir a nossa casa com as nossas próprias mãos. Eu passei por isso e depois de mais de 15 anos trabalhando com permacultura, eu sempre vejo como as pessoas ficam felizes, realmente empoderadas, imbuídas daquela capacidade de construir a sua própria casa. Muitas coisas da nossa vida a gente delegou para especialistas e é óbvio que em determinados contextos a gente precisa de profissionais mais especializados para fazer certas coisas. Mas a nossa casa a gente realmente pode construir. Agora eu estou aqui nos Estados Unidos e é muito comum o uso da madeira na construção e a gente pode aprender com muita facilidade a construir, por exemplo, uma casa de madeira, não só de madeira, mas de diversas técnicas que usam terra pilonada, terra em sacos, terra para fazer tijolos. Existe uma variedade gigantesca de coisas que a gente pode fazer. No nosso espaço nós temos casas de fardo, fechamentos de paredes de cordwood, de taipa de pilão, de adobe. Todas as técnicas de bioconstrução estão presentes lá na nossa área, porque ela é um centro de referência. E lá aconteceu um grande movimento pioneiro, não só na difusão da permacultura, como na bioconstrução. E aqui é comum ter encontros de menonitas, de amishes, de pessoas que estão buscando autossuficiência, para construir casas, em um evento onde se constrói com a força coletiva uma casa num período muito curto de tempo. Apesar de parecer que é uma coisa que só especialistas podem fazer, na verdade nós podemos construir a nossa própria casa. Isso é muito satisfatório. Isso é realmente a gente retomar as nossas capacidades primordiais, as nossas capacidades essenciais, porque a gente sempre soube fazer coisas muito básicas para prover as nossas necessidades. Uma delas é gerar o nosso abrigo. Outra delas é cultivar o nosso alimento. Nada disso a gente deveria ter delegado de maneira tão completa para outras pessoas. A gente ter minimamente as capacidades que garantem as nossas necessidades é um ato inteligente onde a gente não delega totalmente a nossa segurança para os outros e também a gente não entrega essa satisfação, essa possibilidade que é da gente construir ou reformar com as nossas próprias mãos. E quando a gente fala de bioconstrução, a gente está falando de usar materiais naturais. Então tem um outro exercício maravilhoso de criação das nossas habitações, que é fazer uma leitura da paisagem, olhar para o ambiente para ver quais materiais estão disponíveis, como é que a gente pode usar esses materiais, que tipo de conforto cada um deles traz, que tipo de dificuldade ou facilidade no trabalho e montagem da casa eles oferecem. Soma-se a isso um projeto eficiente, que considera, obviamente, o clima, o lugar onde a casa está. Isso é muito óbvio, mas quando a gente olha as construções por aí, a gente vê como elas estão totalmente destacadas do lugar onde elas estão sendo construídas. Se a gente está construindo uma casa num lugar, é para nos abrigar desse lugar. Então a gente precisa conhecer as forças que estão atuando ali. Quais são os ventos predominantes? De que lado costuma vir a tempestade? Qual é o percurso que o sol faz na minha área para eu poder posicionar essa casa tirando o melhor proveito do sol, tanto para ter iluminação quanto para ter calor? Se são lugares quentes, como é que eu me defendo desse calor? Então a gente precisa conhecer essas forças que vão evidentemente agir sobre a casa e a casa serve para nos proteger desses elementos. Então que sentido tem construir uma casa totalmente desconectada dos elementos do clima? Nenhuma. Então, quando nós trabalhamos a informação sobre bioconstrução, a gente sempre considera em primeiro lugar o clima e começa a entender quais são as estratégias para cada clima. Num segundo passo, a gente vai olhar o entorno e ver que tipo de material tem disponível, não só na sua terra, mas que pessoas ou que tipo de comércio é facilitado ali e pode ter materiais naturais em abundância para você construir. Isso vai fazer com que você tenha um custo mais baixo de construção e com certeza as bioconstruções vão ter um custo reduzido de manutenção ao longo do tempo, porque casas bioconstruídas com essa lógica de eficiência, com um bom projeto, elas são mais econômicas no tempo porque elas não exigem tantos equipamentos para resfriar, para aquecer, para circular, elas usam essas forças naturais de uma forma inteligente. Por exemplo, fazer aberturas no sentido do vento predominante. Se o vento predominante na sua região é leste-oeste, então você vai fazer aberturas que acolham esse vento e que também permitam
permitam que ele saia do outro lado. Se você está num lugar muito quente, você precisa obrigatoriamente aumentar o pé direito da sua casa e fazer aberturas na parte superior do telhado, porque o ar quente sobe e se você não deixar ele sair, ele vai começar a se acumular na habitação. Se o teto for baixo, a casa vai ficar quente mais rápido. Se o pé direito for um pouco mais alto, vai demorar um pouco mais, mas igual esse calor vai ficar se acumulando ali dentro, então é óbvio que você vai ter uma casa quente demais. Pensar na nossa casa é muito interessante porque, na verdade, a casa é uma extensão do nosso corpo. Tanto que a gente diz que a casa é a nossa terceira pele. A gente tem a nossa pele, a nossa roupa é a nossa segunda pele e a nossa casa é o que a gente veste em terceiro lugar. A gente fica vestido da nossa casa. E o que a gente mais vê no Brasil é pessoas em lugar frio passando muito frio, no verão passando calor, pessoas em lugar quente passando muito calor, ou seja, é comum essa nossa terceira pele, essa nossa extensão que deveria nos abrigar, não atender essas necessidades elementares para a saúde. Porque, por exemplo, ficar com o pé frio durante o inverno é receita certa para ter uma queda na imunidade. Tá sempre passando calor é um elemento de consumo de energia. O nosso corpo ele gasta muita energia para se resfriar. Então a gente pode ajudar, a gente pode realmente cultivar a saúde quando a gente pensa em ter uma casa mais natural, onde a gente vai eliminando elementos contaminantes e também pensar em construir, em fazer uma casa que realmente funcione como uma terceira pele, que faça essa intermediação do nosso organismo com o ambiente externo. É para isso que uma casa serve. Muita gente quando vai construir pensa, eu quero uma casa com tantos quartos porque eu tenho tantos filhos, eu quero receber meus amigos, então eu quero um espaço onde a gente possa cozinhar junto ou onde a gente possa jogar, se divertir, o que quer que seja. As pessoas sempre pensam primeiro no que elas vão fazer nessa casa antes de pensar em qual é a relação dessa casa com o clima. E isso é o mais importante, porque a gente passa pelo menos um terço da nossa vida dentro das habitações dormindo. Nada mais importante do que ter um quarto saudável, um quarto onde circula ar durante a noite, não ter elementos contaminantes no quarto, não enfiar aparelhos que emitem esses campos eletromagnéticos como celulares, roteadores dentro do quarto na hora de dormir, é uma coisa meio básica, elementar para a saúde. E a gente está ficando tão acostumado a viver nesse automático do celular, a não pensar a casa como uma terceira pele, a negligenciar a nossa saúde, que é claro que a gente vai se afastando dessa lógica do que é uma casa natural, do que é uma casa saudável. Eu passei por essa maravilha que foi descobrir a bioconstrução, descobrir que eu posso construir a minha própria casa, construir muitas coisas, muitos domos geodésicos, construir em comunidades, botei a mão na massa e foi uma grande satisfação poder edificar com as próprias mãos. Construir esse espaço que nos acolhe à nossa maneira e, obviamente, com informação suficiente para criar essa terceira pele, para criar um lugar que realmente nos abrigue do tempo, criar as melhores condições para o nosso sono e que crie boas condições de saúde para a gente bem viver dentro das nossas casas. Acompanhe a gente aqui, que esse aqui é um canal pioneiro em permacultura no Brasil, na difusão dessa informação. A gente está sempre falando de bem viver, de vida integral, de agricultura orgânica, de como bem viver no campo, de como fazer essa transição da cidade para o campo e tudo mais que importa para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. Até breve!